como se forma a pedra nos rins? Melhor do que saber como eliminar as pedras nos rins é você evitar a formação delas. Eu sou Ângela Xavier, eu quero ajudar você a evitar esse terrível mal que provoca tanto sofrimento. Segundo quem já passou, é como a dor do parto. Estudos apontam que beber pouco líquido é uma das principais causas da formação de cálculo renal. Mas várias outras razões também podem levar à formação de pedra nos rins, como infecção urinária, grande quantidade de fosfato, excesso de cálcio, oxalato, cistina e às vezes a falta do citrato. E também é levado em conta também alterações anatômicas do sistema renal ou uma herança genética. Porém, essa herança genética, ela se manifesta dependendo de outros fatores, como a questão da água, o ambiente, se é quente, se não é. Lembrando que a urina, ela contém naturalmente esses elementos que vão se juntando e formando as pedrinhas, como o cálcio e o ácido úrico, que são substâncias que são produzidas diariamente no nosso organismo, resultando do metabolismo dos alimentos que a gente usa e é eliminado naturalmente na urina. A obesidade, o sedentarismo, diabetes e pessoas que moram em locais mais quentes e que tenham um histórico familiar, elas têm mais possibilidades de terem cálculo na urina. O cálculo renal, ele é um problema ligado principalmente com a alimentação ruim e com a ingestão de água deficiente. Por exemplo, uma dieta rica em sódio e também em proteína, principalmente proteína de origem animal, como as que estão nos alimentos industrializados, nos refrigerantes, nas carnes processadas, nos embutidos. Todos esses tipos de alimentos, eles acidificam o sangue e aí eles aumentam a liberação de cálcio e favorece a formação então dos cálculos. A obesidade também tem várias pesquisas mostrando a relação entre o pH ácido da urina com a obesidade e com os cálculos renais. As inflamações gastrointestinais também, como diarreia crônica, casos de cirurgias, elas também causam alterações no próprio sistema digestivo que vai afetar a absorção do cálcio e da água, e isso acelera a formação das pedras. Pouca água e muito sal. Se a pessoa come uma comida muito temperada, muito salgada e ingere pouca água, vai ter mais facilidade de formar esses cálculos. Tá? Pouca água vai dificultar a filtragem e a eliminação dos resíduos do nosso corpo pela urina. Vai dificultar isso e vai facilitar o acúmulo desses elementos formando os cálculos. Então, nós precisamos beber água na quantidade que cada um de nós necessitamos para evitar a formação dessas pedras. Também é muito importante lembrar que a quantidade ideal de água, ela varia com o peso da pessoa e também com a atividade que a pessoa exerce e com a temperatura do lugar onde ela está. Mas, em regra geral, nós precisamos de 35 ml de água para cada quilograma de peso. Então, basta você multiplicar o seu peso por 35. Por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vai precisar beber no mínimo 2,5 litros de água, aproximadamente. 2 litros e 450 ml, 2,5 litros. O uso também de sucos cítricos, como laranja, limão, ou mesmo você comer essas frutas em quantidades, ajuda muito ela fazer parte do seu dia a dia. Por quê? Porque elas vão ajudar na formação do sal chamado citrato. O citrato, ele impede a formação dos cristais
de pedras no nosso organismo, porque o citrato ele favorece a absorção de cálcio pelos nossos ossos, ou a utilização do cálcio, e dessa forma não sobra cálcio para formar pedra. A proteína em excesso, principalmente a proteína de origem animal, ela aumenta muito a produção do ácido úrico. Esse ácido úrico deixa o pH do sangue ácido e isso favorece a formação das pedras, porque está ligado ali com a não utilização do cálcio, né? Ou a retirada do cálcio dos ossos ou dos alimentos, deixando ele precipitar na forma de cálculo. O sal de cozinha, principalmente o sal refinado, que eu espero que você não esteja usando mais, se você ainda usa, faça essa troca, tire o sal refinado, que é só cloreto de sódio, e o excesso de sódio aí complica, substitua por um sal integral, tá? Então, é preciso também você considerar os alimentos industrializados que são saturados de sódio. São muito temperados, como por exemplo aqueles temperos de cubos, né, de cubinhos, molhos para salada que encontra por aí, o tal de macarrão instantâneo, né, as carnes processadas, bacon, presunto, apresuntado, linguiça, mortadela, olha só, mortadela, morte dela, né, dela quem? Não sei, né? São todos muito saturados de sódio e eles devem ser evitados mesmo, eliminados da sua dieta. Mas uma vez que o cálculo esteja lá, o que fazer? Tem alguns recursos naturais para fazer? Então vamos falar aqui bem rapidinho. Se você está com cólica renal, você pode usar a compressa de argila com carvão para aliviar a dor. Aí você vai colocar na região que está doendo, se é na frente, porque o cálculo pode estar chegando na bexiga, se é nas costas, na região dos rins. Se os rins estiverem quente, febril, você coloca argila fria. Se não, você põe a argila morninha. Outra coisa que você deve fazer é aumentar o seu consumo de água e diminuir o seu consumo de sal, tá? E trocar o sal, como eu já disse. Você também deve evitar o uso dos alimentos que são ricos em oxalato. Tem alimentos que são saudáveis, mas eles têm muito oxalato. Esses alimentos você vai evitar o excesso, como por exemplo o amendoim, a carambola, o espinafre, a beterraba, a batata, tá certo? A batata doce. E já os alimentos que são ricos em oxalatos, mas que nem são considerados alimentos, como por exemplo os chás cafeinados, eles acidificam muito o pH do sangue. Esses devem ser eliminados, eles não vão somar em nada, porque eles vão fazer com que o cálcio não vá lá para os ossos, para onde precisa ir, para deixar os ossos fortes, acaba conduzindo esse cálcio para formar pedras, para formar os cálculos de oxalato de cálcio. Então, a mesma coisa acontece com chocolate, com chá preto, com chá mate, com café, com guaraná e os subprodutos. E também pimenta, farelo de trigo, né, que devem ser evitados porque tem fitatos, tem oxalatos que vão prejudicar. Use alimentos, ou melhor, não use alimentos que sejam concentrados em sódio, como eu já disse, né, os alimentos, as carnes processadas, os embutidos. Você pode também usar o chá de quebra-pedra. Ele é conhecido, né, com esse nome, quebra-pedra, e é bom mesmo, ele quebra as pedras. Tanto você pode usar na forma de chá, como você pode usar na forma de cápsula. Ele tem ação, além da ação diurética, ele também faz com que haja uma dilatação dos canalículos que conduzem à urina, que facilita a eliminação. Isso vai facilitar, com o canalículo aberto, né, e favorecendo a diurese, ele vai facilitar a saída dos cálculos. Então, é muito importante o uso do quebra-pedra, ele facilita bastante o tratamento. Você pode também usar o mesmo chá de quebra-pedra com limão, porque nós vimos que o limão e a laranja são ricos em citratos e isso vai ser importante.
Então você pode usar uma hora você usa com limão, outra hora você usa com abacaxi, outra hora você usa com laranja. Isso vai ajudar bastante, tá certo? Na verdade, as pedrinhas pequenas, elas são eliminadas naturalmente através da urina. Você nem percebe isso, tá? Mas aí às vezes acontece de uma pedrinha crescer um pouco mais e aí ela tem umas garrinhas e aí quando ela vai passar no canalículo, né, nos estreitamentos, é onde provoca a cólica. E se essas cólicas forem intensas, você vai precisar de ajuda de um profissional. Então procure um médico para ver como ele vai ajudar você a passar por esse momento difícil e de muita dor. Tá certo? Olha, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e me siga no Instagram. Eu estou esperando você, seus amigos e mais pessoas para estarem comigo no próximo vídeo. Até lá! Olá, obrigada por assistir este vídeo. Nestes mais de 30 anos trabalhando com saúde, eu descobri muitas coisas. Se você gostou deste vídeo, assista este outro vídeo à minha direita que eu preparei com muito carinho para você. Te vejo no próximo vídeo.